para apresentar, então. Tá aparecendo? Tá, Tá, então, gente, na verdade, a nossa ideia era que vocês fossem respondendo conforme os casos clínicos fossem aparecendo, tipo, o que é a doença, como que faz o diagnóstico, enfim. Mas vamos lá, são vários casos. Primeiro, então, mulher, 67 anos, rígida, técnica de enfermagem. Paciente vem à consulta por dor em membro inferior direito há 3 dias. Refere febre hoje pela manhã, mas não mediu. Afirma que o local está quente, muito dolorido. Ao exame físico, você encontra essa situação. Vocês sabem qual que é a doença? Qual que é o diagnóstico? Erisipela? É, isso aí. E... pode passar pro próximo. Tá. E qual... Não, pode deixar, então. Isso, o principal agente, então, etiológico da erisipela é Streptococcus do grupo beta-hemolítico, do grupo A, né? Lembrem que o grupo B é sempre do bebê, então é sempre do recém-nascido. O grupo A que pega essas outras doenças, tá? O diagnóstico, né, exame pedir não tem, porque geralmente é clínico, né, e o tratamento que elas disseram que não vão cobrar, mas mesmo assim a gente deixou. Geralmente não necessita de internação, a gente prescreve geralmente cefalexina de 500mg, 6 em 6 horas por 7 dias, ou as outras penicilinas, né. Só interno se o paciente tiver uma febre muito alta, se não conseguir tomar o medicamento via oral, vomita muito, ou tá com sinais, enfim, de sepsia, alguma coisa mais grave. O principal diagnóstico diferencial, assim, mais para vocês saberem, é a celulite, né? Que daí, em vez de ser bem delimitada, é mal delimitada, essa é a principal diferença. Pode passar, eu acho. Então, caso 2, é uma mulher de 70 anos, agricultora. A paciente vem à consulta por lesão há 6 dias no ombro esquerdo. Refere que possui uma ferida com leve prurido associado à drenagem de secreção acastanhada. A paciente relata que está em época de colheita, passando boa parte do tempo na vinícola. Ao exame físico, você encontra a seguinte situação. Vocês sabem qual que é o diagnóstico? Tá, vou considerar que não. Pode passar para o próximo slide. Então, o diagnóstico é míase primária, né? Porque tem só uma lesão, a princípio é só uma larva que tem ali dentro, ou só um buraquinho, né? A míase secundária é que ela, quando já tem uma lesão, por exemplo, uma úlcera, daí a larva vai lá e coloca os ovos, aí tu vai ter um monte de larvas no mesmo local, né? Aí, qual o principal, então, agente etiológico é a larva da mosca, né? O exame a solicitar não tem, porque o diagnóstico é clínico, e o tratamento é tu fazer a extração da larva. Tem que aceitar alguém aí que tá tentando entrar, gente. Só, peraí, então. Não, mas eu entrei direto. Ninguém teve que me aceitar. Se usa o e-mail da Ubra, não precisa. Não. A Marjorie não. Tu ia me deixar entrar, é? Boa tarde. Boa tarde. Que horror. Então tá, pessoal. Agora a gente tem um homem de 24 anos, estudante. Ele veio na UBS por esse machucado na região peniana há 14 dias. Gi, acho que liga teu microfone, que tá dando eco. Tá. Desculpa, obrigado. Ele fala que a ferida é indolor e endurecida. Foquem bem nas características. Nega a presença de vesículas, então a gente descarta a herpes, né? Ao exame físico, você encontra a seguinte situação. Ok, tô com uma úlcera indolor endurecida única. O que pode ser? Sífilis? Isso, sífilis. Marielle vai cobrar uma questão disso. Na nossa prova, ela descreveu uma lesão de sífilis, tudo certinho, mas ela falou que a úlcera era o estágio terciário. Não, né? A gente sabe que no estágio terciário é a goma. E, ok, como é que a gente faz o diagnóstico? É clínico? Sim e não. Ela não vai cobrar como é que se faz o diagnóstico. Se ela cobrar alguma coisa de diagnóstico, ela vai perguntar sobre os testes, né? O VDRL e o FTABS. Vocês têm que saber que o FTABS ele é específico, ele é o primeiro que positiva e ele não negativa na maioria dos casos, ou seja, ele não serve para ver o acompanhamento do tratamento. Isso quem faz é o VDRL.
que não é específico, né? Mas vocês têm que lembrar também que o VDRL ele é positivo em outras situações, como o lúpus, ou seja, ele não é específico. E o tratamento, que eu acho que ela não vai cobrar, mas se ela cobrar é penicilina benzetacil, uma dose em cada nádega. Ok? Alexandre, esse FTS, não sei, ele é o treponêmico ou não? Não tem nada a ver. Aham. Ah, tá. E o não treponêmico é o VDRL. Tá, obrigada. Lembrar de... pode falar. Não, fala. Não, lembrar sempre de diferenciar do cancro mole, que vai ser dolorido, e que a penicilina benzatina, tu dá uma dose única quando tu tem essa lesão do cancro duro. Porque às vezes o paciente está numa fase sem sintomas e vem um teste positivo, um VDRL. Tu não sabe quando que ele pegou essa sífilis. E aí o tratamento é diferente, é com uma dose por semana por 3 semanas. Só essa diferença. Estou indo. Ok? E sífilis também, vocês lembrem da forma secundária, que tem as lesões características palmoplantares, e tem aquilo que ela fala em aula, que é o colarete de Biet, né? Que é aquela descamação periférica na lesão, diagnóstico diferencial com pitiríase rosácea. Lembrem disso. Mas isso é mais a Lísia que cobra. Ela adora botar uma questão assim e vai ter que pedir diagnóstico diferencial para sífilis nessa dermatite, tá? Gente, uma coisa que eu me confundia muito, na sífilis a gente tem um sintoma, um sinal e uma lesão que se chama cancro duro. E o cancro mole é outra doença. Então, o cancro duro uma lesão que tem dentro da doença sífilis, e o cancro mole é outra doença à parte. Então, não dá para confundir isso, porque dá para errar assim na pressão, tá? Posso passar para a próxima? Dale. Então tá, agora a gente tem uma mulher de 28 anos, vem à consulta por feridas na região perineal. Ela afirma que a lesão iniciou com uma bolinha há 45 dias, piorando a cada dia. Após, surgiram outras feridas. Ela refere que são indolores e drenam bastante secreção. Paciente possui vida sexual ativa com múltiplos parceiros. Ao exame físico, linfonodos são normais e você encontra a seguinte situação. O que é isso? Vocês lembram quais são as úlceras que são indolores? Tem duas. A sífilis já foi falada. Qual que é a outra que é indolor? É uma úlcera que é indolor, não possui linfonodos, praticamente é a única que não vai ter linfonodos satélites, e é aquela que a gente pode encontrar granulomas. Do HPV? HPV, acho que a gente não encontra granulomas. E o HPV não são úlceras, né? São verrugas. Isso é uma donovanose, pessoal. Lembrem que, ó, nessa imagem tem aquela lesão satélites, né? Que isso é bem da donovanose, aquela lesão em espelho. Normalmente são mais de uma úlceras e são indolores. As únicas indolores que a gente tem é a sífilis e a donovanose. Ela é causada pela Klebsiella granulomatis e o tratamento é a azitromicina. Lembra que na biópsia pode ter os granulomas e os corpúsculos de Donovan. Eu acho que ela não vai perguntar isso, mas é uma informação a mais.
Acho que era do Afonso essa. Tá. Não sei. Vamos lá. 30 anos, atleta profissional de ciclismo, tá? Sempre que colocarem alguma coisa sobre esportes e roupas justas, vocês têm que pensar nessa doença aqui, tá? Previamente rígido, o paciente vem à consulta referindo muita coceira e pequenas vesículas em planta do pé há meses, com fissuras entre os dedos. Relata ainda que um dos sintomas se associa ao início da preparação para a prova de ciclismo, que acontecerá no próximo mês. Ao exame físico, você encontra a seguinte situação, tá? O que vocês acham que é? Esse aqui é o famoso pé de atleta, mas tem um nome, tá? Da doença, não pode chamar a doença pelo nome coloquial, digamos assim. Não é desidrose? Tinha, eu acho. Tinha captis. Isso aí. Pode ser diagnóstico diferencial de desidrose por causa das vesículas, tá? Mas geralmente a pessoa tem palmar também a desidrose, que não necessariamente são locais que têm umidade, tá? Ali realmente vai ter um contato, o cara sempre vai ser assim, ou é ciclista, ou é jogador de futebol, ou é nadador, que tem muito contato com umidade, água, e aí não consegue secar e não consegue fazer uma higiene boa, tá? Pode passar ali. É tínia do pé. Tinha pedis, né? Isso. Não é. Tá. É que eu achei que tinha A tínia dá pra... Sim, eu falei. Isso. A tínia, ela pode acometer muitas partes do corpo e elas vão mudando conforme o nome do local. Tipo, se aqui por parte de dentro da coxa, tínia cruris, a tínia capitis, que é na cabeça, e assim vai. Mas tínia do pé, ou tínia pedis, tá? Outro nome. Quem que causa isso? Os dermatófitos. Aí tem o microsporum, tricófito e o epidermófito, tá? Isso aí é só a cargo de conhecimento. Qual que o exame vai pedir? Se pedir um exame, tá? Micológico direto, com raspado da lesão. Mas assim, clínico, tu já vai saber que é aquilo lá. Que a gente vai usar para tratamento, terminafina, ou os miconazol da vida, tá? Isso aí. Próxima. Essa também bem característica. Homem, 6 anos, é consulta acompanhado da mãe. Bolinha com um ponto preto no centro. Lesão em região do calcânio direito. O paciente reclama que coça um pouco. E o exame é isso, tá? Gente, isso aqui não tem como ser colocado de outra forma. Escrito, tá? É sempre uma pápula com um ponto preto ou ponto enegrecido central. Não tem muito o que mudar, assim. Alguém sabe o que é? De cara, assim? Tungíase? Isso aí. Tungíase. Pode passar. Tunga penetrans. Diagnóstico clínico e a gente tem que tirar o bicho de dentro, né? E aí dá para fazer uma desinfecção, tá? Depois. Mas bem tranquilo isso. Próximo. Tá, essa também é bem característica. Então, mulher de 10 anos vem à consulta ao Hospital de Tramandaí, acompanhada pela sua mãe. A paciente queixa de uma lesão prodirinosa na planta do pé direito. O paciente diz que a lesão parece um fio avermelhado e parece que caminha. O familiar relata, como moram perto da praia e como está muito calor, o paciente costuma brincar, então, brincar todos os dias com seus amigos na beira do mar. Ao exame físico, você encontra a seguinte situação, né? Então, vocês sabem o que é? Larva migrans. É, isso aí. Se atentem que larva migrans é o nome da doença, né? Tem também o nome popular, que é bicho geográfico. Mas bicho geográfico não vale, porque é nome popular. Você tem que colocar, se ela pedir o nome certinho, que é larva migrans. O principal agente etiológico, então, é a Xilostoma brasiliense, né? O exame se pedir não tem, porque é clínico, né? Vai estar ali esse fio avermelhado, bem característico, e tem essa sensação de que caminha por dentro da pele.
Tratamento, então, não sei se ela vai pedir, mas se pedir é ivermectina, né? Ou o tiabendazol, pomada, se tiver pouca lesão, assim. Sou eu? Sim? Tá. 55 anos, dona de casa e diabética. Tem consulta referindo vermelhidão e muito prurido na dobra inframamária. Relata que fez uso de corticoide tópico sem melhora. Ela ainda diz que apareceram pintinhas vermelhas ao redor da lesão. Ao exame físico, você encontra a seguinte situação. Então, a gente vai ter lesão erosiva, fissuras úmidas, fundo branco, coça muito, pequenas lesões satélites, eritemato escamosas e até mesmo pústulas. O que vocês acham que é? Uma coisa, assim, que é uma dica, assim, para as questões de dermatologia, é que se não funciona com corticoide tópico, provavelmente é algum bicho ou alguma coisa que não seja imunológico ou não seja desencadeado por problemas de reações e hipersensibilidade, tá? Então você já vai excluir a dermatite atópica, viriporó, tá? Então provavelmente é algum bicho, daí sobra bactéria, fungo ou vírus, digamos assim, grosso modo. É a Cândida? Estou aí. Candidíase intertriginosa, isto, que é o nome da candidíase entre, digamos, os dedos ou em locais que são dobras, tá? A cândida, ela pode dar em várias partes do pé, igual a tínia. Isso aí vocês vão vendo ao longo do tempo, assim, na vida de vocês, que os fungos, eles tendem a ter uma vida parecida com outros fungos, e bactérias tendem a ter uma vida parecida com outras bactérias, tá? Então, tipo assim, a cândida tu pode ter na virilha, tu pode ter inframamário, tu pode ter na boca, tá? Cândida albicans, o exame vai ser micológico direto, mas assim, clínico, né? O exame, se for pedir um exame, vai ser isso. Mas diagnóstico clínico, o tratamento vai ser fluconazol e traconazol, tá? Tanto via oral quanto tópico. Tópico é miconazol, né? Isso. A gente não botou. Mas enfim, bem tranquilo, não precisa saber posologia nem nada. Próximo. A gente está, então, com um homem de 62 anos, pintor, caucasiano, vem ao consultório por crescimento de lesão crescente em aba nasal. Ao exame físico, apresenta uma pápula eritematosa, com reflexo perolado, brilhante e telangiectasias em sua superfície. Isso aqui é o quê? Carcinoma basocelular. Muito bem. E como é que a gente trata esse carcinoma basocelular? Faz a exérese. E se fosse no contexto para fazer uma biópsia, qual tipo de biópsia que a gente faz? Incisional? Isso aí. Não tem ali. Incisional, pessoal. As dicas, assim, sempre que aparecer reflexo, pápula eritematose e telangiectasias SBC em questões, assim, geralmente. Tá? Macete para vocês. E ela é incisional porque se tu cortar ela não, as células malignas não vão vazar e contaminar outras, tá? Ele não tem poder de metástase como o melanoma, tá? Isso vocês têm que ter na cabeça. Tá, próximo caso, então. Mulher, 58 anos, vem à consulta por aparecimento de placa enegrecida no dorso. No exame físico, apresenta placa de cor marrom com bordas irregulares. O que vocês acham que é? Melanoma superficial. Isso aí. Então, isso é um melanoma extensivo superficial. Ele é mais comum no dorso e nos membros inferiores. Ele tem principalmente um crescimento inicial, que ele é horizontal, e depois um crescimento vertical, que tem um pior prognóstico. Tudo que for entrando na derme é pior.
E o tratamento, como é que é? É o outro tipo de biópsia nos melanomas. Isso, tu faz a biópsia excisional. Tu tira toda a lesão visível, sempre. Mesmo que tenha metástase, por exemplo, tu faz exérese cirúrgica. Depois tu vê das metástases. Tu vai precisar fazer radioterapia, tu vai precisar fazer linfadenectomia, enfim. É importante nos melanomas lembrar, assim, dos tipos e em quem é mais comum, por exemplo, o lentigo melanoma, que é mais comum nos idosos e no rosto. Lembrar que o melanoma acral é mais comum em negros, hispânicos e asiáticos. Essas coisas. E lembrar quais são os de pior prognóstico, que é o nodular e o acral. Próximo caso. Menino de 4 anos vem acompanhado da mãe para consulta que relata criança chorosa e irritadiça. Diz que há um tempo o filho vem apresentando prurido intenso em região flexora de braços e pernas, que piora com a ingesta de derivados de leite e banho muito quente. No exame físico, pode notar liquenificação nas áreas, na verdade, flexoras dos membros, com escoriações de coçaduras. Ele é asmático e tem rinocinusite alérgico. Então, já tem algumas dicas importantes aí do que pode ser. O que vocês acham? Eczema tópico? A dermatite atópica. Lembrar que está mais relacionado com um paciente asmático, que tem uma sinusite, enfim. Lembrar também, importante, que começa a partir dos 2 meses, que tem bastante prurido. E aí tem aquelas fases, a fase do lactente, a fase da infância e do adulto. E a localização muda dependendo da fase e o tipo de lesão. Por exemplo, a liquenificação é comum nessa faixa etária. No lactente, geralmente não tem liquenificação. Também é importante lembrar no diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico. Vocês sabem? Tu vê os critérios maiores e menores. Isso. Então, lembrar os maiores e pelo menos alguns menores, assim. Então, dos maiores, tem o prurido, tem a morfologia e distribuição típica, que é o caso, ali nessas regiões, que ele é crônico, e se o paciente tem história pessoal de atopia, que é o caso. Daí, dos menores, tem uma lista enorme, vocês dão uma olhada depois, os professores devem ter passado, para ter mais ou menos uma ideia, assim. E o tratamento, sempre se for chutar alguma coisa para essas doenças, chuta corticoide, que não tem erro. Tu pode passar corticoide tópico ou sistêmico, dependendo do tamanho da lesão. Vai orientar os pais, vai cortar as unhas para não gerar essas lesões por coçar, né? Tu pode, daí tem tratamentos mais avançados, que seriam com imunossupressores ou até com fototerapia, mas que não vem ao caso. E esse aqui, então. Mesmo o paciente, depois que as lesões foram controladas, a mãe disse que está confusa porque a coceira foi para a cabeça. E é possível notar muitas escoriações por coçadura em região cervical posterior e com o exame, com pente, tu consegue ver essas lesões, assim, ó. O que pode ser? Fácil, gente. É algum bichinho. Pediculose? Isso aí. Então, a pediculose, o diagnóstico vai ser clínico também, tu vai fazer o exame e vai ver no exame físico, enfim. E o tratamento é remover com pente. Tu pode passar o shampoo com permetrina, ou às vezes, em casos muito extensos, assim, tu pode usar a ivermectina oral. Mas geralmente é remoção com pente fino. Isso aí. A gente fez também uma revisão
das semipresenciais, bem curtinha, só com as doenças que elas falaram que poderiam cobrar. Eu fiz um caso clínico desse primeiro, mas eu não sei se vocês chegaram a ler sobre essas doenças da semipresencial, enfim. Com certeza não. Vamos lá, então. É uma paciente do sexo feminino. Ela procurou atendimento porque ela tinha pústulas eritematosas no couro cabeludo. Começaram há 15 dias. Fez tratamento com antibiótico por 10 dias, mas não resolveu, e essas lesões foram para a região abdominal. Ela refere muita dor. E de história médica, ela é obesa, tem insuficiência cardíaca congestiva, diabetes, insuficiência renal, hipertensão e tem retocolite ulcerativa. No exame físico, a gente vê essas lesões ulceradas, tem necrose central, secreção purulenta. O importante aqui é essas bordas elevadas, bem delimitadas, meio rosadas, assim. Foi feito biópsia e tem infiltrado inflamatório neutrofílico. Não sei se alguém chegou a ler sobre as doenças, mas alguém tem algum palpite? Acho que não. Então, é pioderma gangrenoso. É uma dermatite neutrofílica e elas são úlceras muito dolorosas. Pode ser uma ou várias. Tem esse bordo vermelho escuro ou violáceo. Elas são irregulares e elevadas. Elas crescem muito rapidamente. Ali eu falei que foi no couro cabeludo há cerca de 15 dias, fez tratamento com antibiótico por 10 dias e já foi para a região abdominal. Então, elas são bem rápidas. Tem sintomas associados, como febre, artralgia e mialgia. Pode ter esse fenômeno de patergia, que é uma hiperreatividade cutânea quando tu tem um trauma mínimo, assim, fica bem lesionada a pele. É mais comum em mulheres e afrodescendentes, e como doenças associadas, pode ser, tem várias, mas alguns exemplos são hepatite crônica, doença inflamatória intestinal, entra Crohn, retocolite, artrite reumatoide, lúpus, diabetes, neoplasias, no geral. Ela é um diagnóstico de exclusão, porque a histopatologia dela é inespecífica, tu só vai ver um infiltrado neutrofílico. E diagnóstico diferencial pode ser qualquer doença que forme uma úlcera, como esporotricose, leishmaniose, enfim. O tratamento é com corticoides tópicos ou sistêmicos, tem que fazer curativo para manter ali o local sempre úmido, evitar traumas no local por causa desse fenômeno de patergia, e, em alguns casos, podem ser usados imunomoduladores. Então, pessoal, para vocês que ficaram até o fim, Marielle me falou que vai ter uma questão disso, poliarterite nodosa, tá? É uma vasculite. Então, se atentem. Eu peguei tudo que estava naquele artigo e botei aqui. É uma vasculite necrotizante sistêmica de artérias de médio ou pequeno calibre. Acomete arteriolas da derme profunda ou do subcutâneo e está muito associado a infecções. Lembra de gastro, quando a gente falou de hepatite B? Que tinha risco aumentado de poliarterite nodosa, então tá aí o exemplo. Também está relacionado a HIV, tuberculose, doenças inflamatórias, doenças autoimunes e também a fármacos, tá? E também pode ser acompanhado de febre, perda de peso, artrite e neuropatia, em qualquer apresentação da doença. Pode passar, por favor. Tentei pegar umas imagens, essa aqui do lado esquerdo a gente vê o livedo reticular e do lado direito a gente vê as úlceras. Então, gente, Ehlers-Danlos, tá? Eu tive que trazer mais coisa, porque naquele artigo só tinha bem resumido, e ela botou como uma das possibilidades para cair, então eu pesquisei nos livros também, tá? É uma doença, então, que altera a estrutura do colágeno, principalmente colágeno 5, tá? Levando a alteração principalmente da pele, articulação e parede de vasos sanguíneos. Ela possui mais ou menos umas 13 variantes, né? E a forma mais comum, assim, é uma herança autossômica dominante, mas não significa que, considerando que tem 13 variantes, não significa que todas elas sejam desse tipo de herança, tá? O fenótipo, então, mais comum é o paciente ser assintomático, ter só uma hiperflexibilidade articular ou da pele, que não vai alterar muito, assim, na vida dele, então ele não vai procurar atendimento por isso, né?
A clínica pode ser, então, uma hiperelasticidade cutânea, hiperelasticidade articular, fragilidade cutânea, alterações ósseas, como osteoporose, luxações, principalmente quadril, tá? Algumas alterações viscerais, como tem essa alteração na parede dos vasos sanguíneos, pode ter aneurisma, sangramento, até prolapsos, né? Tem o sinal de Gorlin, que é tocar a ponta do nariz com a língua, tá? Tem que saber que tem 1% da população que não tem essa doença, que consegue fazer isso, mas mais ou menos uns 50% das pessoas que têm a doença conseguem fazer também. Então, não é exclusivo da doença. Ali do lado tem alguns sinais, então, que é a pele mais enrugada na região do joelho, essa hiperelasticidade, tu conseguir puxar ali nas imagens abaixo e a pele conseguir ser elástica, né? Ali várias equimoses que pode dar problema de cicatrização, a hiperflexibilidade, né? Hiperelasticidade também das articulações. E outra coisa que é interessante é que algumas formas têm mais propensão a ter complicações no parto, como laceração, sangramento, dificuldade de cicatrização. Atualmente não tem um tratamento específico, né, para doença, se elas perguntarem, mas é mais ou menos isso. Necrobiose, a doença ela é bem mais simples do que esse nome, tá? A necrobiose lipídica ela é uma lesão que acontece nas pessoas que têm diabetes, tá? Não só, mas muito mais em pessoas que têm diabetes, tá? DM1 e DM2, tá? As dois tipos de diabetes. Adultos jovens e mulheres são mais acometidas do que homens, tá? Ela não está relacionada com a gravidade da doença e nem com o controle da doença. Que quer dizer o quê? Não quer dizer que quem tem mais diabetes ou uma diabetes mal controlada vai ter uma pior, e não quer dizer que uma melhor vai estar apresentando uma diabetes mais controlada. Não tem relação, tá? Ela pode aparecer em qualquer pessoa com diabetes. A lesão, ela vai ser uma placa simétrica com borda ativa. Essa borda ativa, ela não é de bicho, igual a borda ativa da tínia, tá? Ela vai ter uma cor avermelhada e o centro vai ser deprimido, tá? Se for caso clínico, muito provavelmente ela vai colocar que a pessoa tem diabetes, tá? A região é pré-tibial em mais de 80% das vezes. Outros locais são muito raros, tá? Geralmente é uma lesão única pré-tibial e fica por isso. Ela não é difusa nem nada do tipo, tá? Bem tranquila essa doença, tá? E a próxima, que é a mais chatinha, eu acho, é a hanseníase, tá? Vão perguntando se vocês tiverem dúvidas, tá? A hanseníase é uma doença que ela tem várias divisões, várias formas, tá? Mas elas são categorizadas conforme as apresentações clínicas e conforme a baciloscopia, tá? Vou explicar para vocês. A hanseníase, que pode ser chamada de lepra, antigamente, hoje em dia é pejorativo, ou mal de Lázaro, é causada pela micobactéria leprae, tá? Ela é um bar, é uma micobactéria álcool-ácido resistente, tá? Ela não vai corar no grão. Ela é da mesma família das micobactérias, obviamente. Mycobacterium tuberculoses e etc. Tá? A gente tem várias formas, mais precisamente 4 formas de hanseníase. Tá? Não quer dizer que uma pessoa que tenha tido contato com a hanseníase vá ter a doença igual a tuberculose. Eu posso ter contato com a tuberculose e não com a Mycobacterium e não desenvolver tuberculose. Mas as pessoas que desenvolvem a hanseníase, ela vai ser classificada em uma das 4 formas, tá? Que eu vou explicar as formas para vocês, tá? A primeira manifestação da doença vai ser a forma indeterminada, que eu decorei assim, eu entendi quando eu fiz esse entendimento assim na minha cabeça, que é uma forma que você nem determinou qual que é, então ela é indeterminada, tá? É um macetezinho. Primeira manifestação, tá? O que vai acontecer? A pessoa vai apresentar uma mácula hipocrômica, tá? Ela não tem região preferencial, mas geralmente é na face, tá? É uma mácula hipocrômica, ela vai ter alteração de sensibilidade, ela vai perder o tato, tá? Tipo, a pessoa vai tocar e não vai sentir. Ela vai ter, com o tempo, anestesia e anidrose. Então, se ela começar, digamos, a beliscar, ela não vai sentir. E anidrose, que é essa parte, ela não vai suar, tá?
Na baciloscopia, que é quando eles pegam uma amostra tua e colocam lá no microscópio para ver, a baciloscopia vai dar negativa, tá? Que quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem poucos bacilos, tu não consegue ver com o microscópio. Então, essa forma também é chamada de paucibacilar, que é pouco bacilo, tá? Aí, tá, forma indeterminada é a primeira manifestação. Depois dessa forma, ela pode crescer, digamos assim, para qualquer uma das outras 3 formas, tá? Ou ficar na indeterminado, tá? Eu vou mostrar depois, tem a outra no outro slide. Aí, digamos assim, forma indeterminada pode ir para tuberculosa ou virchoviana. Não precisa passar de uma para outra, tá? Então, a tuberculose, o que que é? Ela vai ter placas eritematosas anulares com bordas papulosas, tá? Não vai ter sensibilidade. E o que a pessoa vai perder ao longo do tempo é a sensibilidade térmica, depois a dolorosa e depois a tátil, tá? E a baciloscopia também vai ser paucibacilar, A baciloscopia vai ser negativa, tá? Então, baciloscopia negativa ou paucibacilar vai ter só na forma indeterminada ou na forma tuberculínica, tá? Ou tuberculose, tá? A pessoa pode ter a forma virchoviana, que as características da pele, pois tem foto, tá? São máculas, placas, pápulas e tubérculos, então é algo mais, digamos assim, visível. A infiltração das micobactérias vai ser nos órgãos, difusa. A pessoa pode apresentar faces leonina, tá? Que se vocês pesquisarem no Google, vocês já devem ter visto na sêmio também. Vai ter madarose, que é quando começa a cair sobrancelha e cílios. E as lesões não perdem a sensibilidade, tá? Então, a forma virchoviana, ela preserva isso nas lesões. A baciloscopia vai ser positiva e ela é uma forma multibacilar. Tem muitos bacilos, tanto bacilo que consegue infiltrar nos órgãos, tá? Pode passar. E a próxima, a terceira ou quarta forma é a forma dismorfa ou borderline, que é uma forma que não fica bem determinada. Então, se ela não se encaixa de um critério numa e nem de outra, ela vai ser classificada como forma dismorfa, que é que na pessoa, né, tem uma instabilidade imunológica. A clínica ela vai ser variada, ela vai ter coisas da virchoviana e da tuberculosa, tá? As lesões vão ser numerosas e assimétricas, não vai ser uma lesão característica. As lesões vão ser em forma de queijo suíço ou foveolares, tá? E a baciloscopia vai ser variada. Então, tipo assim, não encaixou na indeterminada, que é a primeira apresentação. Não encaixou na tuberculínica, não encaixou na virchoviana, tu vai classificar ela como dismorfa, tá? Mas, na prova, com certeza não, 99% de chance que ela vai pedir a forma indeterminada, que é a primeira manifestação, que é o motivo pelo qual a pessoa vai procurar atendimento no posto de saúde, que é por isso que a gente tem que saber. Então, ali na foto, vocês vão ver que a forma indeterminada ela é uma mancha hipocrômica, né? Você não tem uma redução da cor, né? E aí, na história clínica, se for um caso clínico, a pessoa vai falar assim, eu não tô fulano diz que corre e vê que parte não está suando, ou vê que parte começou a perder a sensibilidade, tá? É bastante coisinha, mas assim, depois que vocês, no artigo que ela deu, é muita coisa, e eu peguei e resumi. Basicamente é isso. Tem os tratamentos e piriri pororó, o tratamento é feito como tem que ser doses monitoradas, mas assim, isso é para vocês não precisam saber, que não é isso que importa, tá? Vocês não vão tratar essa doença logo depois que vocês saem da faculdade. Vocês têm que só rastrear elas, tá? Igual todas as outras que a gente falou aqui, dessas últimas SPs. Tenho uma dúvida. O bar vai dar negativo, então, na indeterminada? Vai dar ou positivo ou negativo. Nessa aqui, né? Isso, na dismorfa. Nas outras. Nas outras. A baciloscopia vai ser negativa, na indeterminada e na tuberculose. Então, o diagnóstico é clínico. Então, o diagnóstico é clínico. Ou, se você fizer a baciloscopia e der negativo,
não vai te ajudar muito, porque ela não pode, talvez ela não seja tão, de outra forma que seja positiva, entendeu? Então não te ajuda muito. É isso que tu falou, exatamente isso que tu falou. Entendi. Mas por questões de livro, né, de literatura, a baciloscopia é negativa, tá? Se colocar alguma questão assim, falando em questões, né, na vida não te ajudaria mesmo. Tá certo, obrigada. Uma dica para a prova nessa questão, ela dá um caso clínico e daí ela faz afirmações sobre as formas, né? Então, tipo assim, tem que entender bem o que cada uma é. Aí, tipo assim, forma tuberculosa, daí tu vê que essa ela coloca, forma tuberculosa, vírgula, primeira manifestação da doença. Tu já arrisca, isso não é, tá? Então, vocês vão ter que ver questão por questão, né? Oi? Posso abrir? Não. Não. Tá na hora de tu sair. É isto. Tipo assim, é por isso, uma coisa que vocês já devem ter visto na prova, é que, tipo assim, tem 10 questões, tá? Isso, ok, é só 10 questões. Só que numa questão tem 4 ou 5 alternativas e às vezes ela coloca uma de cada doença, sabe? Então, tipo, não muda muito, assim. Tipo, a marca assertiva correta. Aí a primeira sobre ictiose, a segunda sobre piodermatite, a terceira sobre doença genética, sabe? A Marielle gosta de fazer isso. É isso, eu acho. É isso aí, pessoal. Só que eu vi que no slide do Heller Dangus tá escrito errado, mas eu vou mandar aqui embaixo, certo? Eu vi só agora. Tá ali. Só corrigindo, vai que você tem que escrever. Vocês sabem se cai farmacodermias? Não. Farmacodermias também era uma SP, né? As SPs que vão cair é só essas aqui que a gente mostrou. Tá, E obrigada. eu disse que ela botou. Isso. Isso aí, pessoal. Isso aí, se vocês tiverem dúvidas, a gente está à disposição. Podem mandar ali no grupo, no privado, como preferirem, tá? Isso aí, vamos aguentar o ferro. Vamos lá. Isso aí. Não, é isso. Não. É isso. E fica por isso. Obrigada.